Fala pessoal, hoje eu vou falar de um caso onde eu ajudei um time a diminuir o cycle time que eles tinham de 21 dias para 7 a 8 dias, tá? Nesse contexto em específico, não necessariamente você vai tomar esse tipo de atitude sempre, tá? Ir lá e influenciar para diminuir lead time, ok? Você vai ter que entender o contexto desse time. Será que lead time é realmente o maior problema? Será que não é uma questão de processo, de desconforto, de confiança, de interação do time, tá? Mas nesse caso em específico, havia uma oportunidade, sim, de diminuir o tempo que um item estava demorando para ser concluído, tá? Então, quando eu cheguei nesse time pela primeira vez, eu já tinha contato com essas pessoas antes, né? Mas ali a ideia era conseguir atuar de forma não só para conseguir ajudar essas pessoas a entregar de uma forma melhor, mas também ensinar o meu time de agilistas a trabalhar dessa forma. Então, o que a gente percebeu, né? Primeiro, a gente viu que esse time estava sobrecarregado, tinha muita demanda rolando dentro do fluxo, tinha um monte de coisas que estavam ali pendentes em fila de QA, eles tinham, por exemplo, uma pressão grande, não só da quantidade de itens que tinham ali, mas pressão de novos itens entrando e querendo entrar, a diretoria pedindo novas demandas o tempo inteiro. Então, esses eram essencialmente os problemas que esse time tinha hoje, né? Sobrecarga, uma grande quantidade de itens no processo e uma pressão externa para conseguir trabalhar em novos itens. Então, qual foi a primeira decisão que eu tomei? E nem sempre vai ser essa a sua primeira decisão, tá? Mas você vai ter que analisar o contexto. Eu contive a expectativa. Então eu entrei em contato com esse diretor de tecnologia nesse caso, e comecei a falar, cara, seguinte, eu não posso pressionar novos itens dentro do processo simplesmente pela pressão, né? Simplesmente pela necessidade. Vamos estabelecer aqui algumas métricas que vão fazer sentido para a gente? Beleza, vamos. Então eu alinhei prazos para esse diretor, alinhados com a vazão daquele time. A vazão estava em 2 itens por semana, mais ou menos isso. Então toda vez que precisasse entrar um item, a gente estabelecia ali uma margem usando vazão ou cycle time de acordo com o que ele precisava que entrasse. Tá? E aí eu dava uma margem para ele, olha, 80% disso aqui acontecer, mas se não acontecer, aí temos essas outras margens aqui. Tá ok o risco? Tá ok. Então eu fazia esse alinhamento com esse diretor. Para quê? Para que na hora que o item novo entrasse no fluxo, a gente conseguisse manter uma expectativa de forma mais alinhada com a realidade. Tá? Para não ser aquele negócio, entra aqui, esse item é urgente, entra aqui que esse item ele precisa entrar agora e a gente tem que entregar tal dia. E aí a gente trouxe essa visão mais baseada na realidade. Então toda vez que precisava entrar um item, se ele era urgente, eu trazia uma perspectiva, tá, ele é mais urgente que tudo isso aqui que está dentro do fluxo? Não, então ele entra depois. Ele tem que ser entregue daqui a 2 dias. Tá, mas ó, as nossas métricas, nosso histórico de entrega não diz isso. E aí? Não, então a gente flexibiliza. Então a gente teve que fazer algumas dessas dancinhas. Nem sempre funcionou, mas a gente teve que fazer essa dança. Esse foi o primeiro passo, essa contenção. O segundo passo foi tentar utilizar a capacidade de uma forma mais eficiente. Então a gente começou a estabelecer um limite de entrada. Não um limite de work in progress dentro do fluxo por coluna, mas sim quantas coisas poderiam entrar. Então eu coloquei uma barreira falando, olha, vamos resolver o que está aqui dentro do fluxo primeiro, depois a gente coloca mais coisas para dentro. Ah, mas eu vou ficar fazendo o quê? Alguns desenvolvedores tinham esse desconforto, né? O que eu vou ficar fazendo se eu não estiver desenvolvendo? Alguns toparam ajudar o QA no processo, outros permitiram com que o QA validasse aquilo que ele estava desenvolvendo antes de ir para homologação, então qualquer correção que precisasse a nível de experiência, funcionalidade, eles conseguiam validar ainda na máquina do desenvolvedor, e eu consegui fazer com que essas pessoas atuassem em outros momentos, por exemplo, algum impedimento, ou no refinamento, olha, vamos ajudar a buscar tal informação que precisa entrar aqui no processo de refinamento. Então a gente teve começou a dar um entendimento para essas pessoas na visão de capacidade, impedindo que mais coisas entrassem no fluxo. E aí depois eu comecei a estabelecer os limites de fato. E aí quando eu falo eu, não é bem eu, né? É o time, são as pessoas que estavam ali envolvidas comigo nesse processo. A esse ponto eu já tinha pessoas, outros agilistas presentes nesse time. E ali a gente começou a iniciar alguns limites. Pô, quantas coisas passam por determinadas colunas? Eu comecei a sugerir um tempo livre, não só para o refinamento, mas em outras melhorias. A gente começou a expor as métricas semanalmente, tá? E aí chegou um ponto que começou a ser quinzenal. Tá? Então a gente começou a trabalhar em diversos aspectos dentro do fluxo. Diminuir a quantidade de itens dentro dele, estabelecer limites dentro do processo e diminuir o tamanho de itens. A gente começou a trabalhar em cada um desses aspectos conforme as semanas foram passando. Isso demorou meses, tá? Para que no final eu conseguisse fazer com que esse time saísse de 21, 22 dias de cycle time para 7 a 8 itens, tinha essa pequena variação. Uma vazão mais ou menos estável, variando entre 3 itens, 4 itens por semana,
tá? Uma eficiência de fluxo que ficava antes em 28%, 30%, foi para 40%, 45% dentro desse time. Então veja que esse tipo de atitude, quando a gente entra num time, né, começa a trabalhar de uma forma mais orientada à experimentação, de uma forma mais orientada a uma gestão de fluxo, a gente consegue desvendar esses aspectos. Então, conforme eu fui trazendo melhorias de fluxo para essas pessoas, ensinando para elas o que é gerenciar fluxo, elas começaram a enxergar como que essas práticas poderiam ter benefício no dia a dia. Havia momentos que eles tomavam decisões e decisões erradas, né? Então, por exemplo, vamos inserir um novo item aqui no nosso fluxo, mesmo com um limite estourado. Essa decisão era deles. Eles tinham que experimentar essa decisão, eles tinham que entender se aquela decisão poderia aumentar o número ou não, poderia gerar gargalo ou não. Então, em diversos momentos, eu permiti com que o time, e aí permitir é uma palavra forte, né, mas eu não impedi que o time tomasse decisões que, na minha visão, poderiam dar problema, porque eles precisavam aprender isso. Esse aprendizado é importante. A gente vai fazer um vídeo específico sobre esse tipo de coisa, mas é importante que você tenha na cabeça essa perspectiva, que não adianta você tentar ficar corrigindo as coisas que o time faz, tá? Então, a partir dessas pequenas ações, trazer limites de work in progress, trazer essa contenção com a diretoria, gerar uma expectativa diferente do que eles já tinham e começar a trabalhar melhor a forma como o time olhava para as demandas dentro do fluxo, a gente conseguiu gerar um puta resultado, diminuindo aí o cycle time deles grotescamente e permitindo ter um pouquinho mais de previsibilidade no dia a dia.